Pronto, estamos gravando agora. Bom, hoje nós vamos iniciar o presente do indicativo e primeiro dos verbos regulares. Como vocês sabem, espanhol tem tantas conjugações como português. São as 6 pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então tem as 6 pessoas. O bom que todo verbo regular vai seguir a regrinha igualzinha, a terminação igualzinha aqui, ó. Isso aqui que é o melhor. Então, pensa num verbo qualquer aí, o verbo caminar. Tá aqui, ó. Yo camino, tú caminas, él camina, nosotros caminamos, vosotros camináis, ellos caminan. O verbo pelear. Yo peleo, tú peleas, ele pelea. Nosotros peleamos, vosotros peleáis, eles peleam. O verbo, sei lá, ayudar. Eu ajudo, tu ajudas, ele ajuda. Ajudamos, ajudais, ajudam. Então, todo verbo que termina com ar, ele vai cair nessa conjugação aqui, porque é a primeira conjugação. Verbos terminados com ar. Caminhar, andar, visitar, viajar, trabalhar, estudar, hablar, iar, arar. Todos os verbos com ar. Na segunda conjugação, todos os verbos com er. Beber, comer, hacer, torcer, coser, mantener, ir. Todos er. E aqui o verbo trouxe o verbo beber. E, ó, eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós outros bebemos, vós outros bebeis, eles bebem. Comer. Eu como, tu comes, ele come. Nós outros comemos, vós outros comeis, eles comem. Então, todo verbo que termina com er vai juntar aqui. E a última conjugação, a terceira, verbos terminados com ir. O ir, vivir, fugir, compartilhar, um monte deles. Monte. Que aí, né, depende do verbo que aparecer. E aí colocar aqui o verbo vivir. Eu vivo, tu vives, ele vive. Nós outros vivimos, vós outros vivis, eles vivem. O verbo partir, por exemplo. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós outros partimos, vós outros partis, eles partem. Então, todo verbo regular, ele vai encaixar nessas 3 conjugações. E aí o que eu chamo a atenção de vocês. Vocês precisam saber, deixa eu apagar esse treco, depois eu volto. Vocês precisam saber automaticamente essas 3 conjugações. Deixa eu escrever aqui. Verbos com ar, todos eles vai ser, o, as, não fuja, a, amos, as, com 2 coisinhas não, um só, e an. Todo verbo vai encaixar nessa listinha aí. Não vai ter jeito. Qualquer verbo que tenha ar, ele vai encaixar aqui. Diferentemente, todo verbo com er. E aí vem o Jesus. Hemos, eis, am. Todo verbo com ir acaba juntando isso aí. E não dá para fugir. E o último é o verbo com ir. Ir. E aí vamos nós. O, es,
Cadê o meu trequinho? De novo, imos. Opa, cadê o meu marquinha? Imos. Com acento, esqueci o acento. And. Alguns são iguais, mas você não pode confiar. Então, ó, isso aqui é o que você tem que ter em mente. Isso aqui você não pode esquecer. Porque com essa terminação, você conjuga todos os verbos regulares. Com essa terminação, você acaba com todos os seus problemas. Vamos pegar um exemplo? Ver se isso funciona mesmo? Por exemplo, a pessoa somos nós e o verbo é comer. Conjuga aí. A pessoa é tu e o verbo é caminhar. A pessoa sou eu e o verbo partir. A pessoa é vosotros e o verbo hablar. A pessoa, que pessoa falta? Eu, tu, ele. A pessoa é ele e o verbo conhecer. As pessoas são elas e o verbo rugar. Não, rugar não vai dar porque ele é irregular. O verbo caminhar, o que eu falei aquela hora. Pronto. Um de cada aqui, um a cada pessoa. Alguém me diz aí como fica o verbo comer no nós outros? Bora, gente. Comemos, Valse. Hã? Comemos. Pronto, acabou. Ó, se eu sei que o verbo é comer, ele está aqui. O nós é esse aqui, ó. É só acrescentar. Então, comemos. O tu, o verbo caminhar. Então, já está aqui, ó, nesse conjuntinho de ar. Tu. Bora, gente, bora, gente. Caminas. Tu, ó, bem esse aqui, ó. Tu. Caminas. Caminas. Pronto, acabou. Não inventa. O eu, o verbo é partir, então ele está aqui, ó. Se sou eu, é primeira pessoa, então está aqui, ó. Yo. Parto. Parto. O vós outros. E o verbo é hablar, então está aqui. Esse aqui, ó. Hã? Hablei. Hablei. Não, é o verbo ar, hablar. Hablar. Hablais. Então, cuidado, ó. Hablais, hableis. Hableis não dá porque não é ir. Então, hablais. Ele, o verbo é conhecer. Então, aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele. Conhece, Valse? Ó. Conoce. Não troca as palavras. Só pode trocar o final, tá? Ele conoce. E o verbo, ó, elas. O verbo é caminhar. Voltou para cá, ó. Então, elas Caminham. Pronto, só isso, gente. Outra coisa que vocês precisam aprender, vocês precisam ter em mente automaticamente. Quando eu vou conjugar o verbo, ele precisa assumir isso aqui, ó. A conjugação some, gente. Então, ó, o are, ir tem que sumir para eu colocar outra terminação. Então, ó, pega, por exemplo, o verbo comer, ó. Eu posso colocar aqui, ó, com. É o que sobrou. Se é primeira pessoa, como fica? Como. Se é segunda pessoa, comes. Se é terceira pessoa, come. Se é quarta pessoa, comemos. Se é outra pessoa, comeis. Se é outra pessoa,
comem. Tá vendo? Então, con vai junto com tudo isso aqui, ó. Como, comes, come, comemos, comeis, comem. Então, quando eu tiro a Minha palavra... lerdeza tá perguntando aqui, Valse. Não entendi? Como? Minha lerdeza tá perguntando aqui. Como que eu vou saber qual que o verbo usar? Não, vai ter 300 verbos lá, vai depender do verbo. Vai estar bem assim, ó, Raison. Vou até usar você como exemplo. Raison, blá, 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 mucho. E o verbo é trabalhar. Como fica esse? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer... É a terceira pessoa, né? Porque é meu nome. Exatamente, mas e ele dá bem aqui, ó, nessa coluninha. Então, como fica? Meu Deus. Raison trabalha. Acabou. Só isso. Ah, acertei. Ué, porque aqui, ó, termina com A, terceira pessoa, trabalha. É exatamente isso. Outro, vai estar lá bem assim também. Los chicos, blá, 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 la pelota. E o verbo é comprar. E agora? Los ticos. Ai, Valse, Então, são eles. Então, ó, Então, compram. se são eles, pode ser an and an. O verbo comprar combina com que, Raison? Eu acho que é compram. Perfeito. Tá aí. Los chicos compram la pelota. É exatamente isso. Você vai ter que ver onde ele encaixa. Se ele encaixou, se ele tem ar, ele encaixa aqui. Para que eu fiz esse risco, hein? Espera aí um pouquinho. Pronto. Se ele tem ar, ele vai encaixar aqui. Se ele tem ir, encaixa aqui. E se tem ir, encaixa aqui. Pronto. E não inventa mais nada. Por exemplo, eu coloco lá outra frase. Mi madre, aí o verbo blá, 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 en ri Paraná. Ri Paraná. E o verbo é viver. Como fica essa? Vive. Vive, mas aí eu troco a pessoa. Nós outros, o mesmo verbo em ri Paraná. Vivemos. Vivimos ou vivemos? Aí, opa, olha na listinha. É vivimos ou é vivemos? Vivemos. Olha, o verbo viver está aqui, ó, cuidado. Vivimos, porque Agora tem. sim, garoto. Então, como você disse, mi madre vive em Ri Paraná e nós outros vivimos em Ri Paraná. É isso que me dá mais dúvida. É por porque conta parece que, português, né? A gente vai no vivemos e no vivimos. Cuidado. Isso é pegadinha. é porque assim, eu não vou saber qual quadrinho é, mas eu acho que, pelo que eu entendi, Ah, tipo, viver acaba com ir, então ia ser vivimos. exatamente. É perfeito. Agora, se fosse viver, ia ser vivemos. Ah, vamos pegar um com ele, então. Pronto, já que você falou aí, vamos aqui, ó. Tu la pizza. E o verbo é comer. Agora termina com er. E aí tem outra assim, ó. Pera aí um pouquinho. Em vez de tu também, nós outros. Nós outros, a mesma coisa. La pizza. Então, a primeira é tu come la pizza e a outra nós outros comemos la pizza. Como é que é o tu? Desculpa que eu não ouvi. Tu come? Não, tu come a Agora terceira sim. pessoa. Tu comes. Tu comes, Porque... tu come a terceira. E nós outros comemos. Pronto, exatamente. Agora entendi. Porque eu vou pegar do quadrinho, eu não vou inventar nada, eu não posso inventar. Tem que estar nesse quadrinho. Na prova vai ter esse quadrinho, né?
Não, esse você vai ter que lembrar. Por isso que eu tô falando, você vai ter que lembrar dele. Você vai ter que estudar ele. Porque é a conjugação, você não vai ter ele na prova. Você vai ter as frases assim, ó. Vai ter as frases para você lembrar o verbo e conjugar. Tá beleza aí? Então, entendeu aí, caiu a ficha? Caiu tudo. Beleza. Então, deixa eu voltar para a atividade que eu estava. Voltar para a página aqui. Deixa eu apagar essa sujeirada. Eu quero que você faça para mim essa tabelinha 2 aqui, ó. Primeiro dia de classe. Então, você tem um verbo e a grande maioria deles sou eu, a primeira pessoa. Então, aqui, ó. Primeiro dia de classe. Me levanto. Porque sou eu. Me ducho. Então, é só você olhar aqui em cima, onde o verbo combina e vai completando ele. Ó o verbo vestir. Se sou eu, me visto. Porque é tudo primeira pessoa. Eu. Agora outro, ó. Quando eu chego... Vou até ler a história em português. Primeiro dia de aula. Eu me levanto às 7, tomo um banho, me visto, tomo o café da manhã, pego o meu material e vou para a escola. Quando eu chego, eu percebo que toda a rotina do dia e coloco meus óculos, abro os meus cadernos, escrevo a data, começo a fazer as minhas anotações. Faço tudo com muita atenção. Às 9 horas, chega a diretora, porque é ela, chega a diretora, a senhora Ellen é muito inteligente e elegante. Não conheço ninguém igual a ela. Estou sentada ao lado de uma janela e, às vezes, eu me distraio e olho para o jardim que tem na lateral. O dia está com sol e fresco. Eu penso, saio correndo, dou uma volta em casa. Como, chego e logo vou fazer a minha tarefa. Tá vendo? Quase tudo primeira pessoa. Eu já vou dizer uma aqui, ó. Essa aqui é irregular. É a única irregular aqui. O resto é tudo regular, de boa. Mas é o verbo ser. Valsa, onde é que vê os verbos irregular mesmo? Hã? Onde é que vê os verbos irregular? São todos regulares aqui, primeiramente. Depois vai ter uns irregulares aqui, ó, na página 28. Nós vamos ver alguns... Mas vai ter uma lista dos verbos irregulares? Não, não precisa não. Eles são já prontos. Você já vai saber quais são. Não se preocupe. Beleza. Eles são separados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ter 10 só. E eles já estão separadinhos no livro, de boa. Enquanto você está fazendo aí, eu vou preparar o outro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto. Um e um. Deixa eu separar esse um aqui. 1 e 2. Três,
e 4. Ei, Val, você já não separou logo os dois? 3 e 4. 3 barrinha 4. Cinco e 6, 5 e 6, 5 e 6. 5 barrinha 6. A outra Helena ali. Agora o 7. Sete é hablar. E o 8 é o ser. E o viajar também é o... Helena é o 6. O viajar também é o 6. Pronto. Terminaram aí? Pronto, meninos? Então, veja, tá? A primeira pessoa. Me levanto, me ducho, me visto e desayuno. Tudo com a primeira pessoa. Desayuno. Aí depois, quando llego, que sou eu também. Quando llego à escola, vou com meus colegas, abro mi libro, escribo. Escrever, escribo. Agora sim, agora sim. Las 9, llega, porque ela, o verbo llegar, llega a diretora. Mirar, sou eu de novo. Miro. Como, primeira pessoa. Llego. Só não foi primeira pessoa da diretora, quando ela chega. Mas o resto tudo sou eu. Então, se sou eu, todos os verbos terminam com O. Não importa qual deles seja. Ó. Como, bebo, vivo. Tudo primeira pessoa. Agora, o número 1 aqui, ó. Vocês têm os verbos já separados. Claro que tem que fazer sentido a frase. Então, presta atenção na conversinha. O Afonso chega e diz, Helena, onde você trabalha ou você estuda? Ela disse, no momento eu não trabalho, eu só estudo. Ele perguntou, onde você mora? Agora eu moro no Brasil, eu vivo no Brasil. Aí ela diz, você viaja com que frequência? Ele perguntou, né? Você viaja com que frequência para o estrangeiro? Ela disse, às vezes eu viajo para a Espanha para visitar e visito os meus amigos na Espanha. Aí ele pergunta, você fala com fluência o português, a língua portuguesa? Ela diz, eu falo português desde a infância. Os meus pais são brasileiros. Então, esse é o diálogo. Cuidado que ele faz perguntas para ela não com a terceira pessoa, e sim com a segunda pessoa, tá? A pergunta que se faz é sempre com tu, tu, tu. Cuidado com isso, tá? Não se faz uma pergunta para um Ô, Val, amigo. Oi.
Essa 8 não é hablar também? Cadê? Ó, por supuesto, hablo português desde minha infância. A lista tá o Agora, 7. não, mas embaixo agora. Mis padres son. Sion brasileiro. Exato, Sion foi essa brasileiro. que eu coloquei. Mis padres son brasileiros. Ela tinha que colocar duas, né? Tinha que Sim. colocar. Só coloquei uma. Então, só toma cuidado que as perguntas são tudo do tu. Tu. Pronto, meninos? Bom, essa eu não vou copiar, não. Os verbos estão ali. Então, como eu disse, se a pergunta é feita no tu, ele perguntou: ¿Dónde trabajas y estudias? Ou o contrário, não importa. ¿Dónde estudias y trabajas? Não esquece de colocar o as, certo? Aí, como ela disse na primeira pessoa, ela responde: En este momento no trabajo, solo estudio. No trabajo, solo estudio. Ela disse que só estuda. Ele perguntou: ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Onde você mora? Ela disse: Yo vivo em Brasil. Yo vivo em Brasil. Aí ele pergunta: ¿Viajas con frecuencia al extranjero? ¿Viajas con frecuencia al extranjero? No, pero una vez al año viajo por España. Viajo por España. Visito a mis amigos. Visito a mis amigos. Então, viajo, visito. Aí o próximo, que foi o que o Raison falou. Hablas com fluidez la língua portuguesa? Hablas com fluidez? Ela diz, no. Sí, por supuesto. Hablo português desde niño, desde a infância, porque mis padres son brasileños, pero vivo en España. Eu sou espanhola, mis padres son brasileños. Certo? Então, esse foi o número 1 e o número 2. Agora eu prometo que eu não passo atividade, eu só explico. Depois eu passo lá para frente, lá para as outras. Mas presta atenção na página 28, esses verbos. Alguns verbos irregulares. Ó, tá aqui, ó. Verbo estar, hacer, salir, conocer, ver, traer, poner, saber, dar e correr. Esses verbos são irregulares, mas são irregulares só na primeira pessoa. Presta atenção na conjugação. Eles são irregulares só no eu. No resto, ele continua tudo normal. Então, ó, verbo estar. Eu estou. Não é eu estou. Eu estou. E aí depois ele volta ao normal. Calma, tá chegando. Aí, ó,
Tu estás, ele está, estamos, estás, estando. Voltou ao normal. Verbo a ser, ó. Yo hago. Não existe yoaço, por favor, tá? Yoaço não dá. Até o verbo fazer, tá? Então, yo hago. Aí depois volta, ó. Haces, hace, hacemos, haceis, hacem. Salir, salgo. Não é salo, é salgo. Aí ele volta normal. Conhecer, conosco. Tem um Z lá no meio. Conosco. Aí depois volta. Conosco, conhecemos, conosco. Então, vejam, todos esses verbos, eles têm a irregularidade na primeira pessoa. E você pode pegar qualquer um desses aqui, ó. Por exemplo, o verbo poner. Yo pongo. Yo pongo. Aí depois ele volta, ó. Tu pones, ele pone, ponemos, poneis, ponem. O verbo, por exemplo, sei lá, correr. Yo corro. Tá aqui, ó. Yo corro. Mas depois volta normal. Corres, corre, corremos, correis, correm. O verbo dar. Yo doi. Depois, tu das, dá, damos, dais, dan. Saber. Yo sé. Tu sabes, sabe, sabemos, sabeis, sabem. Yo veo. Tu vês, vemos, vês, vem. Então, cuidado com a irregularidade. É o verbo irregular apenas na primeira pessoa. Só o eu que é irregular. Só. Yo, 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 yo. O único irregular. Beleza? Tranquilo? Então, lembre-se. Verbos irregulares na primeira pessoa. E aí depois vocês vão ver aqui embaixo que tem exatamente igual o verbo. Por exemplo, o verbo conhecer tem algo mais, ó. Conosco, nasco, paresco, reconosco, conduzco. Tem uns que tem um Zzinho junto, mas já estão todos aqui. Todos os verbos irregulares parece estão aqui, ó. Vamos pegar o parecer, por exemplo. Eu paresco. Aí depois volta. Pareces, parece, parecemos, pareceis, parecem. Conduzir. Eu conduzco. Conduce, conduces, conduz, conduzimos, conduzis, conduzem. Então, todos os verbos irregulares que vocês precisam estão aqui, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 verbos. Pronto. Apenas esses 14 e no eu, primeira pessoa, somente primeira pessoa, primeira pessoa, primeira pessoa. Acabou. Tudo entendido? E nem lembre-se, não precisa fazer atividades aqui para mim. Não precisa. Você só me deve exercício 1, exercício 2 e aquela explicação que eu dei lá. Você tira a foto da explicação ou tirou o print da explicação, para mim acabou. Deixa eu parar essa gravação aqui, pelo amor de Deus.